E aí, vamos falar sobre Mercúrio, a comunicação, a mente. O cérebro, ele é o órgão mais importante do nosso corpo, porque ele é responsável por coordenar todas as funções. Por isso que quando a gente fala de Mercúrio, a gente fala do cérebro. Mercúrio é o planeta da comunicação, da mente, dos pensamentos, da informação, daquela linguagem narrativa e da tradução dos acontecimentos. Dependendo de onde Mercúrio está no nosso mapa, signo, casa e aspectos, a gente sabe se a pessoa tem memória boa, memória curta. E aí eu vou dar uma dica de uma erva que é a centelha asiática. Ela é nativa do Sudeste Asiático, da Índia e da Austrália, e ela é conhecida como a erva dos elefantes, porque a história é o seguinte, gente: o elefante nasce e ele anda milhares e milhares de quilômetros, né? E aí e ele come muito a centelha asiática. Isso foi uma pesquisa, né, que fizeram. E aí quando ele tá ali prestes a morrer, ele volta para onde ele nasceu. Então isso significa que ele tem uma memória absurda. E por que a gente, quando a gente brinca e fala que uma pessoa tem uma memória de elefante? É exatamente por isso. E daí, a centelha asiática, que é uma ervinha, você pode tomar em fórmula de cápsulas, nas farmácias de manipulação você pede, ou você pode tomar em forma de chá. Porque Mercúrio, que rege toda essa questão da mente, ele também fala das doenças mentais, de tudo aquilo que a gente pode ou não ser acometido. E aí eu vou falar um pouquinho de como que a gente pode detectar no nosso mapa a nossa capacidade de memória, que é um dos temas tão importantes hoje, né? A perda de memória que muitos têm. Então a gente consegue perceber isso precocemente no nosso mapa. E daí que também é uma ferramenta, né? Para ir buscar médico e tudo mais. Mercúrio, quando ele está no mapa, em aspectos tensos, principalmente com a Lua, ou com Júpiter, ou com Urano, tensos principalmente quadratura e oposição, ele tende a uma pessoa sem foco, dispersiva, desatenta. Aí a gente pode pensar em déficit de atenção, em dislexia, daqueles problemas ligados à comunicação. Ele traz uma mente aceleradíssima, mas com pouquíssimo enraizamento. E ele pode gerar, sim, uma perda de memória. E daí, quando a gente detecta isso, ele pode ser minimizado através desses fitoterápicos, através de terapias mesmo, palavra cruzada, xadrez, dama, tudo aquilo que estimule o mental. Claro que leitura é um dos melhores, não é? A gente tem esse aspecto. Quando a gente tem, por exemplo, um Mercúrio em aspecto tenso com Saturno ou com Plutão, a gente detecta depressão, pessimismo. A mente é muito focada, mas é uma mente negativa que joga a pessoa para baixo. E daí a gente entra aí nesse caso com os óleos essenciais, principalmente os cítricos e também os de canela, cravo, porque elevam a disposição mental. É claro que eu estou falando aqui de um jeito bem raso, né? A gente precisa olhar caso por caso. Mas Mercúrio é um planeta fundamental no nosso mapa, porque não adianta você ter uma saúde incrível se sua mente está dançada, se você tem tendências a problemas mentais, por exemplo, pânico também. Tem a ver com Mercúrio com Saturno ou Mercúrio com Plutão. Em geral, ele traz toda essa mente assim que olha muito para trás, que é pessimista e tudo mais. E daí tão interessante a gente conhecer o nosso mapa e saber onde está Mercúrio. Mercúrio está muito feliz nos signos de Gêmeos e Virgem,
que a gente chama de exaltação, de domicílio, e também em Aquário, onde há uma exaltação. Mercúrio não está feliz nos signos de Peixes e Sagitário, porque aí a gente tem uma redução da capacidade mais racional. Nesse momento, no dia 10 de março, à noite, Mercúrio entrou em Peixes, fica ali até o fim de março. A comunicação agora ela é muito mais fácil através de músicas, de imagens, mas não muito racional, fica super complicado. E daí a gente precisa ficar meio atento nessas semanas, porque podemos cair em pegadinhas. É claro que o Mercúrio em Peixes vai favorecer muito o mundo das artes, do cinema, da literatura, tudo mais, do lúdico. Olha, eu tô toda aqui num lúdico, assim, brincando, porque isso, a fantasia faz muito parte de Mercúrio em Peixes. Mas ele é muito ruim para quem precisa de foco, concentração, sabe? Porque ele complica, a gente fica meio dispersivo. E aí, então a gente precisa olhar o céu astrológico para a gente se orientar. Por isso que é tão bom saber sobre o nosso mapa. Não só o de nascimento, mas também o mapa do ano, para entender como é que o Mercúrio está no ano para a gente, como é que a gente pode usar o potencial que ele pode trazer, ou como é que a gente minimiza os desafios que ele pode trazer para todos nós. É isso aí, eu deixo um super beijo.